A paz do Senhor. Estamos retomando o projeto de leitura diária de Mateus. Eu pulei uns versículos que eu precisava do feedback da minha pastora e da líder das crianças, tá? Porque é um assunto pastoral, é um assunto complicado que envolve famílias, mas eu vou trazer para vocês de uma forma simples e que vocês consigam entender. Pega sua Bíblia, seu caderninho e vamos comigo. Mateus 5, 27. Ensino a respeito do adultério. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Versículo 31. Ensino a respeito do divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe e a se tornar adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nós vamos em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não cometa adultério. No capítulo 20, desde o início, você vai ver exatamente sobre os 10 mandamentos. Do 1 ao 17, a gente já vê que adultério é um pecado. E quem comete? Quem é casado. Quando a pessoa casada namora outra pessoa sem ser a sua esposa ou seu marido. Quando ela conhece outra pessoa, se apaixona por outra pessoa e ela acaba traindo a sua esposa ou seu esposo. Isso tá em Êxodo 20, que Moisés trouxe quando ele foi pro monte e deu os 10 mandamentos, que é adultério, né? Porém, Jesus veio exatamente para que a lei seja cumprida. E a gente fala que agora está um pouco mais difícil, por quê? Não falava nada de olhar, mas Jesus fala: quem olhar. Às vezes você olha para o marido ou a esposa olha para alguém e fala: nossa, que lindo, né? Que vontade de estar do lado dele, do lado dela. Ou a esposa, porque a mulher ela é muito sentimental. O homem, o menino, eles são muito visual. Então, o homem, ele olha e vê alguém bonita, se agrada, aí ali vai o desejo dele. Então, quando o homem vê, a mulher também vê pessoas bonitas. O homem, quando ele olha, ele vai ver o atrativo físico, ele vai ver aquilo que tá na frente. Então, só de olhar, porque ninguém olha sem pensar. Então, ele olha e pensa: ai, que vontade de estar com aquela mulher, como eu queria estar com ela. Então, isso já é pecado. Antigamente era só quando você deixava a sua esposa e namorava a outra. E isso já era pecado. Porém, agora, só em pensar, você já pecou. Complicado, né? A mulher é a mesma coisa. A mulher, como ela é sentimental, às vezes vem um homem e fala: nossa, às vezes ela não ouve isso do marido, às vezes ela não tem esse cuidado, porque às vezes ele tá tão atarefado, tão complicado, e às vezes ele não faz isso, mas não é porque ele não ama, porque ele não acha isso. Aí o cara fala pra ela: nossa, como você é linda, como você tá bonita hoje, e ela só precisava escutar aquilo do marido. Então, aí ela passa a olhar para aquele homem com um olhar diferente e fala: nossa, né, ele cuida de mim, ele olha para mim diferente. Então, acaba cometendo adultério. Você só de olhar, você já pecou. Então, esse é o cuidado. Toda pessoa que é casada precisa tomar cuidado, se proteger. Por isso que Jesus fala exatamente do que, se o seu olho direito te leva a tropeçar, arranque. Jesus, ele usava expressões, não era literalmente aquilo que acontecia, né? Ele trazia exemplos do dia a dia, ele trazia exemplos, né? Porque antigamente lembra que Jesus foi crucificado, foi para a cruz? Então as pessoas eram sacrificadas assim. As pessoas sofriam esses tipos de punições,
né? Era mão arrancada, dedo arrancado. Os romanos, eles eram cruéis. A gente precisa lembrar que Jerusalém, ela estava tomada pelo Império Romano. Então, eles eram muito cruéis. E eles detinham as pessoas, né? Aquele povo, exatamente pela crueldade deles. Eles botavam medo nas pessoas. Então, com isso, era tudo de forma meio cruel. Então, por isso que Jesus usa esse exemplo, porque na verdade é exemplo. Então, a gente tem que colocar no nosso dia a dia, a gente tem que colocar de uma forma que a gente vai entender. Não é exatamente isso, que a gente vai ter que arrancar nossos olhos, arrancar nossa mão. Não. O que Jesus está falando? Se o meu olho, se eu tenho o costume de assistir coisas erradas, e eu sei que perto da mamãe eu não vou assistir, perto do marido eu não vou assistir, perto da esposa eu não vou assistir, perto da vovó eu não vou assistir, e do papai, o que eu tenho que fazer? Não ficar sozinho. Se o meu dedo vai para um site que não pode, que a mamãe já falou que não pode, vai jogar coisa que não pode, o que eu tenho que fazer? Evitar de estar sozinho. Porque a vontade e o desejo, às vezes, das coisas vem e você vai fazer. Então, o que está tentando Jesus nos ensinar? Que é para evitar. E outra, tem coisas que Jesus vai te ajudar. Você tem que ser verdadeiro. Lembra da oração? Se você não tem força, se você não consegue, você tem que ajoelhar e falar: Senhor, eu não consigo parar de assistir isso. Senhor, eu não consigo parar de jogar isso. Eu tenho muita necessidade, eu tenho muita vontade. Então, o Senhor Jesus, ele vai te ajudar, ele vai te dar forças, ele vai dar estratégias, ele vai tirar sentimentos do seu coração para que isso não aconteça. Então, a gente precisa entender que é importante a gente evitar situações que vai levar a gente a pecar. A mulher e o homem, eles precisam evitar de ficarem sozinhos em situações que vai levar a esse pecado, né? Então, a gente sabe que o inimigo, ele cria ciladas para armando contra a gente, né? Exatamente para fazer a gente cair. Então, a gente tem que evitar, né? Evitar situações, pessoas, a gente precisa. Então, tudo que é ruim, que nos leva a pecar, é isso que Jesus está falando, evita. Sai dessa situação, né? E quando Jesus fala do divórcio, eu li tudo junto, por quê? É uma coisa só. Porque quem comete adultério, logo em seguida, pode acontecer o divórcio. Não é sempre. O divórcio pode acontecer por afinidade, que hoje em dia fala, mas Deus não aceita, a gente já vai ver isso. Ou o divórcio pode acontecer por brigas constantes, desgaste, vida financeira. É essas coisas que vão desgastando um casamento. Toda vez que o papai e a mamãe brigar, não quer dizer que eles vão se separar. Não precisa ficar com medo. O casal, eles brigam para se acertar. A gente às vezes erra o adulto. Às vezes fala de uma forma errada, às vezes está cansado. É normal acontecer brigas. Mas não pode, tem que ter sempre Jesus no meio para nos acalmar. Quando um tá nervoso, o outro tá mais calmo. Quando o outro tá mais calmo, então a gente tem que ponderar e ter um equilíbrio, né? Então, a gente tem que ver isso, né? Tem que ter esse cuidado do adulto. E vocês também, tem que sempre ponderar, tentar se acalmar, tentar manter, né? Lembra do amigo Espírito Santo, em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito? Ele mesmo, né? Então, o divórcio, ele é aceito em algumas situações, tá? Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, fala: se um homem tomar uma mulher, esse tomar é casar, e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e assim ele vai falando, né? Então, o Senhor era permitido isso. Porém, o que Jesus fala, né? Porque, na verdade, a carta de adultério era dada assim, era o nome da mulher e falava: tu estás livre
para casar-te com qualquer homem. Mas o que acontece? Jesus veio e falou isso, mas também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. E eu, porém, lhes digo: quem repudiará sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe e se torna adúltera. Por quê? Nesse caso, entra o adultério. Quando ela trai o marido, quando ela tá com outra pessoa, ela passa a ser adúltera e o divórcio não é aceito. Jesus fez isso porque naquela época as mulheres eram muito menosprezadas. Elas não eram cuidadas, elas não eram aceitas. Tudo, a mulher, ela perdia, né? Ela não tinha tanto valor na sociedade. Então, o marido podia casar e falava: não quero mais. As mulheres eram deixadas de lado. Porém, Jesus fala: só existe essa liberdade do divórcio em caso de traição. Por questão, eu parei de gostar. Jesus restaura tudo. Quando parou de gostar, Jesus entra e restaura. Jesus cuida, Jesus vem e transforma. O casamento não é algo que você pode largar. Por isso que existe aliança. A aliança, o símbolo da aliança, é algo muito importante. A aliança, ela é redonda. Pega a aliança do papai e da mamãe. Você não vai ver nenhuma emenda. Você não vê alguma coisa que ela foi grudada, nada disso. No brinco você vai ver a ponteira do brinco, né? Que ele foi grudadinho aqui, né? Ó. Você vê uma emendinha que ele foi grudado, você vê. Só que a aliança não pode ter. Ela tem que ser algo que ela representa o amor, a lealdade. Ela redonda representa o quê? Que não tem começo e fim. É algo para a vida eterna. É algo para sempre. Até que a morte o separe. Então, a gente pode ver que a aliança é algo para a vida inteira. Então, você não pode fazer uma aliança. Jesus fez uma aliança conosco. Lembra? O símbolo do arco-íris é uma aliança que Deus fez conosco. Exatamente para que ele não cometa mais todo aquele dilúvio, que não aconteça mais o que aconteceu naquela época de Noé. Então, quando começa a chover muito, você pode ter certeza, logo em seguida vai vir um arco-íris. Deus lembrando a nós da aliança feita conosco. A aliança é palavra, é algo para a vida inteira. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente toma esse cuidado, quando a gente cuida um do outro, quando a gente casa, é para a vida, é amor, né? Amor não é descartável. Então, a gente entende que Jesus fez tudo isso para dificultar isso, né? Ninguém pode sair divorciando porque não gostou, né? Então, Jesus veio para cuidar das mulheres, ele veio exatamente para mostrar que as mulheres não podem ser, né, desprezadas quando bem entende. Então, exatamente isso. Jesus, ele quer que a gente preserve a santidade. Então, Jesus também fez isso ficar um pouco mais difícil para a gente preservar a nossa santidade, né? E a santidade não é só o lado espiritual, é na nossa vida. A vida do cristão, ele tem que ser santo. Então, ele tem que buscar a santidade. E isso também é no casamento. Nosso casamento tem que ser puro, imaculado, limpo. Sem nada que venha ter quebras. Lembra da aliança? Não pode ter quebras. Por isso que é de ouro. Porque não pode ser qualquer tipo de metal. Porque o ouro, ele só consegue ser dissolvido com um grau muito alto. O fogo tem que ser muito forte. Por quê? Porque ele não pode ser amassado, deteriorado, não pode ser danificado. E assim é o casamento. Pedir sempre para o Senhor uma direção, para que tudo seja cuidado, né? Seja preservado por Deus, não seja feito de qualquer maneira. E assim tem que ser o nosso casamento. Amém? Deus abençoe. Tchau.